Muito bem, estamos juntos para mais um momento de construção, mais um momento de saber, mais um momento de aperfeiçoamento, mais um momento de ampliação de assuntos aqui neste espaço proposto para você aprender. Um espaço totalmente voltado com esse propósito. Uma visão de transmissão de saberes. E você é o meu convidado a se inscrever se não é inscrito, para colaborar com o nosso crescimento, compartilhar o conteúdo, dar o seu like, comentar, demonstrar o seu engajamento, o seu apoio. E se quiser também fazer um curso comigo ou uma mentoria, entre em contato pelo 62981 091777. Hoje irei falar de metafísica e protestantismo. A relação entre protestantismo e metafísica. Esta relação, tá, ela sempre foi um objeto de controvérsias. E as críticas da tradição metafísica, elaboradas até pelo Renascimento e pelos tempos modernos, proveram um debate, fornecimento de debate, inclusive, que mistura tanto a discussão sobre o objeto, como a tarefa da própria metafísica e os conflitos sobre a articulação entre a fé e a razão, como também até sobre o alcance desse conhecimento racional. Então, essa imbricação dessas diversas problemáticas que estão atribuídas aos problemas do status da metafísica, dentro do protestantismo, e dentro até de uma complexidade que torna essa questão, ao mesmo tempo, um reflexo e um fator de dificuldades, nós podemos ver toda uma tentativa de se esclarecer a metafísica dentro de um contexto. Então, o protestantismo dos séculos XVI e XVII, eles mantêm relações contrastadas com a metafísica, desde que uma rejeição sem apelos até da parte dos reformadores, venha a ser desenvolvida no final do século como um retorno à própria metafísica, com até sem número de teólogos que estão envolvidos nesse redigir de manuais sobre o tema. Então, tanto a recusa inicial quanto o retorno subsequente da metafísica, num contexto protestante, ele irá se inserir com constelações históricas e intelectuais muito mais amplas, partindo de uma rejeição até dos reformados, tá? Que ela é tanto solidária à crítica humanista, como também à fideísta da metafísica. Então, esse retorno, ele é proposital, porque ele participa de uma renovação da lógica e da própria metafísica aristotélica dentro do final do século XVI, século esse já de final da Idade Média Alta, não é? E o protestantismo, então, ele se encontra, desde lá das suas origens, desde lá dos seus primórdios, confrontando, na verdade, com todo o contexto atribuído ao aspecto metafísico, olhando para essa questão como sendo um jogo complexo. E, de fato, essa questão se torna complexa a partir de um apresentar de duas formas distintas no início do século XVI, até com uma herança, tá, da tradição medieval sobre os traços de um aristotelismo cristianizado e até um posto de um serviço de um procedimento teológico. Então, dentro de leituras humanistas, dentro de rupturas, dentro de tradições escolásticas, dentro de um redescobrir aristotélico e dentro de teses e de questões que são geralmente estranhas aos horizontes da teologia cristã, essa situação irá se recolocar na ordem do dia dentro de questão do sujeito da própria metafísica. Então, as respostas fornecidas por Aristóteles
quanto ao determinar o objeto na metafísica, dentro da verdade do filósofo que prefere falar da filosofia primeva. Então, dentro desse propósito, é que vai surgir uma abstração de todos os aspectos particulares sobre os quais se pode considerar, e uma formulação que a própria tradição posterior interpreta a partir do sentido teológico, como até uma referência. Então, é partindo dessa premissa que é preciso também se acrescentar um retorno com a própria força do platonismo, como uma redescoberta do estoicismo antigo, dentro dessas duas tradições presentes, a do humanismo na Renascença, tá? E a também depois do próprio estoicismo antigo. Então, a reforma luterana, ela se vale de uma rejeição frontal à metafísica, uma rejeição em que se mesclam objeções humanistas e protestos teológicos. Pelo menos até na obra de Lutero, o segundo elemento se torna decisivo e é em nome de um biblicismo teológico, uma sola scriptura, que ele rejeita a filosofia escolástica em seu todo conjunto. Então, essa metafísica da inspiração aristotélica, ela se torna particular. Desta forma, é que ele vai criticar a terminologia escolástica por seu caráter obscuro e vai se opor à clareza das escrituras, instando a que as escrituras sejam sua própria intérprete, ao invés de inseri-la em um contexto sistemático que lhe é estranho. E ele vai recusar também toda uma síntese entre filosofia aristotélica, teologia cristã, e vai encontrar um núcleo duro nas controvérsias antropológicas sobre a liberdade dos homens e a capacidade de fazê-los o bem. Partindo de uma premissa em que ele vai desenvolver uma reforma da faculdade, das próprias artes, empreendidas por Melanchthon, cerca de 15 anos depois da própria Universidade de Wittenberg restringir o programa da própria minimalização, de fato, o Melanchthon vai suprimir a metafísica do seu currículo. Melanchthon vai excluir, na verdade, a metafísica do currículo da sua instituição. E vai trabalhar com a proposta necessária justamente para rever algumas questões, até com o intuito de poder, assim, abstrair algumas questões que ele considera que não são eficientes. Então, ao comentar a definição filosófica aristotélica do homem como animal racional, o próprio Lutero vai qualificar a razão como a melhor dentre as coisas desta vida, algo de divino, enfatizando que é a inventora e a governadora de todas as artes. Porém, ao mesmo fôlego, Lutero também vai afirmar, em termos aristotélicos, os limites do conhecimento racional, que para ele é incapaz de atingir tanto a causa final como a causa eficiente do homem, quanto a unanimidade e quanto a causa formal do homem. Da mesma forma, é necessário, então, evitar, segundo ele, a mistura de gêneros. A relação a isso é que o próprio dever e o olhar do protestantismo parte da premissa de que é preciso ignorar a maneira de que a própria filosofia olha, ou pertence, ou atribui questões do tipo, que, vamos dizer assim, do tipo transcendente, do tipo metafísico, do tipo suprassensível, tá? Então, nesse lado de um olhar mais reformado, em termos semelhantes como o caso do Teodoro de Pesa, como do próprio Calvino, que desempenha mais ou menos o mesmo papel do Melanchthon para Lutero, também se torna um humanista aristotelizante, como o próprio Melanchthon vai rejeitar a dialética metafísica e vai procurar considerar essa dialética como uma disciplina fundamental dentro de um espírito, de uma função de próximos à dialética de Melanchthon. Então, Teodoro de Beza, na Academia de Genebra, inclusive, ele vai ser responsável por exercer um monopólio entre as universidades que, se fosse comparável com a reforma de Wittenberg, no contexto luterano, ao lado da dialética até da tradição aristotélica, defendida por Beza,
essa concepção anti-aristotélica da dialética seria desenvolvida por Pierre de la Ramée, que exerceu uma notável influência nas universidades, academias reformadas da Alemanha e dos próprios Países Baixos. Então, na virada do século, de fato, a metafísica retomou as universidades protestantes, primeiro as luteranas e, em seguida, as reformadas, dentro de uma iniciativa que coube a Cornelius Martini, professor da Universidade de Helmholtz, para ministrar o primeiro curso sistemático da metafísica em uma universidade protestante. Então, a partir dessa premissa, é que ocorre uma solicitação teológica que associa a necessidade metodológica de inserir no contexto histórico e contexto teológico, acadêmico, a inserção e absorção dos assuntos metafísicos para se estudar o mundo sensível, o mundo suprassensível e o mundo transcendente dentro da esfera do sensível e do mundo sensível e da sensibilidade do ser, dentro dessa visão do suprassensível, dentro da sensibilidade do ser e da realidade metafísica e existencial de todo um contexto científico que é proposto a partir da própria proposta de Aristóteles com a sua metafísica. Obrigado a todos.